Livro do Gênesis, capítulo de número 24. Enquanto eu preparava o sermão, ou relia o sermão agora à tarde, num dos momentos em que eu estava, no momento depois do almoço, antes de preparar o sermão, aliás, eu rever o sermão, dentro das aquelas sugestões que a Netflix te dá de filmes, aparecem muitos filmes que foram adaptações cinematográficas dos livros de Nicholas Sparks. Eu li o livro dos Nicholas Sparks, não riam de mim. E se você gosta de filmes como Querido John, A Última Música, Diário de uma Paixão, que mais que tem um amor para recordar, esse aí, as adolescentes aí se derramam lá. Pois é, você também gosta de Nicholas Sparks, mesmo que você não saiba, você tem isso daí. Nicholas Sparks é conhecido por escrever romances, até dramáticos demais, daquele tipo que você se derrama em lágrimas à frente da tela. Enquanto eu relembrava os livros e os filmes dele que tem esse teor, e olhava para o texto que nós leremos hoje, nós temos um romance também, o romance da redenção, porém escrito por um autor muito mais criativo que Nicholas Sparks, que, embora seja excelente autor, evidentemente a preocupação dele é com os lucros e a venda dos livros, mas a preocupação do romance da redenção, do autor da nossa história, é com a minha e com a sua salvação. Hoje, em especial, nós veremos como um romance ou a história de um casamento tem uma importância ímpar para a nossa redenção. Um romance que foi instrumento de Deus para que nós estivéssemos aqui reunidos. E como que Deus caminhou essa história de forma tão perfeita e tão bem entrelaçada. O texto é longo, são 67 versículos, eu não lerei todos, eu lerei até o versículo 28, mas eu quero que você, olhando para esses textos, aqui não está trocando, pode trocar o próximo para mim, são pouquíssimos slides. Nós vamos olhar a nossa atenção, primeiramente, pode dar mais um clique. Toda vez que nós estudamos, então, o livro do Gênesis, nós temos que ter alguns princípios colocados em mente. Para frente, pode ir lá, próximo. Aí, mais um. Algumas coisas que nós temos que ter em mente ao observarmos toda vez que nós olhamos. Primeiro é isso, como eu te disse. Não olhe para o livro de Gênesis como um romance distante, uma historinha de cabeceira para fazer crianças dormir. O livro de Gênesis diz respeito à minha história e à sua história. Adão e Eva, lembre-se de que Cristo é chamado de o segundo Adão. Quando nós olhamos para a história de Abraão, lembre-se de que o apóstolo Paulo se refere ao Evangelho, que foi primeiramente pregado a Abraão e chegou a nós. Nós estamos falando da nossa história, dos nossos ancestrais espirituais, podemos dizer assim. E um terceiro princípio que eu quero chamar a sua atenção é que o último sermão que nós tivemos, ele termina com a morte de Sara. A matriarca da fé falece. E nós vimos como a compra do terreno para a sepultura de Sara acabou se transformando em bênção para nós. Antes era para ser só um túmulo que seria doado. Abraão faz questão de comprar não apenas o túmulo, mas o campo ao redor. E ele passa então a ser proprietário de Canaã, a terra em que o povo de Deus habitaria e que depois seria ou providenciaria para nós uma Canaã espiritual. Já com a morte de Sara, Deus começa a transformar, eu vou exagerar nos termos para que você entenda, mas Deus transforma desgraça em graça. Nós somos abençoados com a sepultura de Sara. Nossa herança é uma sepultura que providenciou uma terra espiritual para nós, em que Abraão, pela fé, manteve-se, ou adquiriu pela fé. E agora nós vamos ao evento subsequente. Preste atenção, então, nos versículos 1 até o versículo 28 do capítulo 24 do livro de Gênesis. Fique despreocupado, desligue seu celular, não atente para barulhos estranhos. O toque de recolher é às 22 horas, não há necessidade de pressa.
E eu te garanto que você vai ter tempo de ver os gols do Fantástico, se você não viu à tarde. Eu não quero ver, mas por razões, mas você vai ter tempo de ver os gols do Fantástico hoje. Gênesis capítulo 24, dos versículos 1 até o versículo 28. Preste atenção com essa mente, Deus escrevendo um romance humano, ou controlando o romance humano, mas que é um capítulo de um romance maior, que é o romance da redenção. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei meu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe. E darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Olha as coincidências, entre aspas, né? A provisão de Deus. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Oremos ao Senhor.
Ó Deus nosso Pai, fala conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, alimenta-nos a alma por meio das Sagradas Escrituras. Ó meu Deus, muito obrigado por todos que trabalham para que nós tenhamos Bíblia em mãos. Rogamos ao Senhor que qualquer voz estranha que possa soar à nossa mente, tirando a nossa atenção das Sagradas Escrituras, seja repreendida em nome de Jesus. Que a Tua palavra, aprender dela, seja o alimento para a nossa alma, mais importante que redes sociais e qualquer outro tipo de notícia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Casamento redentor, eu já quero chamar a sua atenção, então, que eu vou olhar para o texto, olhando para 3 momentos, digamos 3 cenas, que são 3 lares, que são apontados ao longo desse texto. Como nós vimos, a história começa com na casa ou no lar de Abraão. Depois ela, digamos, tem essa pausa ou esse interregno no poço, que é o evento do encontro do servo com Rebeca. Depois você tem um momento no lar de Betuel, que é o pai de Rebeca, e retorna agora naquilo que eu chamo de o lar de Isaac, porque a história termina com o casamento de Isaac e de Rebeca. Então vamos olhar para essas 3 cenas e ver o que o Senhor tem a nos ensinar com esses 3 atos do romance da redenção. Dá uma olhadinha então nos primeiros versículos aí para nós entendermos o que está acontecendo. Sara morreu. Abraão já é idoso, avançado em idade. Isaac já tem 40 anos a essa altura do campeonato. Promessa do descendente, veio Isaac. Mas e a continuação da descendência? A idade de Abraão volta a pesar, a solteirice de Isaac volta a pesar, porque a promessa não era só para a vinda de Isaac. A promessa era para filho, neto, bisneto, tataraneta, tantos tatatás você quiser aí para a família ir para frente. Então, as coisas começam novamente a se complicar, do ponto de vista biológico e cronológico aqui. Um pai idoso com um filho, abre aspas aí, solteirão, alguma atitude tem que ser tomada, algo tem que acontecer aqui para que a promessa, para que a descendência seja perpetuada. E então Abraão começa a tomar as suas atitudes, como era costume na Idade Média. O pai, digamos, direcionava o casamento do filho. Não era necessariamente arranjado no sentido de obrigar, mas o pai tomava as atitudes para que não houvesse, digamos, casamentos ou uniões estranhas àquelas que ele desejava dentro do seu contexto. E tem algo muito interessante aqui. Primeiro que o autor diz que Abraão já era abençoado a essa altura do campeonato. Isso é importante. Qual é a promessa dada a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e abençoarei a você. Sê tu uma bênção. Então a promessa está sendo cumprida. Abraão já começa a ver as gotas, as chuvas da promessa de bênção sobre a vida dele. Outra coisa interessante que nós olhamos aqui no versículo 3, quando fala que, ao versículo 2, aliás, ao meu mais antigo servo. Nós já aprendemos aqui no livro de Gênesis que Abraão, quando você vê a expressão a casa de Abraão, não pense apenas na esposa e nos filhos, mas você pense na caravana de Abraão, que muitos estudiosos dizem que chegava talvez até a 100 pessoas. Nós já aprendemos que Abraão fazia da sua casa e de todas as pessoas ao seu redor uma igreja. A igreja já nascia nesta casa. Abraão era um abençoador, Abraão era um evangelizador para todos os que estavam ao seu redor. E ele começa a colher os frutos de ter abençoado essas pessoas que estavam ao redor dele. Porque agora ele tem um servo que anda nos caminhos do Senhor e que serve ao Senhor. Não é interessante você olhar isso daí? E quando você vê então nos versículos 3 e 4... final do versículo 2 aí, põe a mão por baixo da minha coxa para que eu faça jurar pelo Senhor do céu e da terra. Na realidade, literalmente, a mão aqui não é na coxa, não, é na genitália mesmo, como forma, talvez muitos apontando para a descendência de Abraão,
e de forma a prometer o cumprimento daquilo que estava sendo jurado, o que estava sendo. Eram pactos do Oriente Médio que eram feitos dessa forma. E é interessante essa caminhada que o servo de Abraão fará. É interessante ele olhar para aqui também e dizer o Senhor do céu e da terra, porque o servo vai precisar de um Senhor que controle o céu e a terra nessa jornada que ele fará. Muitos estudiosos apontam a distância que esse servo vai percorrer entre 650 e 900 quilômetros. Nós estamos falando de uma jornada muito grande, não é um pulinho. Qual era o teor, então, daquilo que Abraão exigiria ou exigia que o seu servo fizesse? A preocupação dele, versículos 3 e 4, não tomarás esposa para o meu filho das filhas do cananeus, entre as quais eu habito, mas irás à minha parentela e dali tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão já habitava em Canaã, mas Canaã ainda não era uma terra em que Israel tinha se multiplicado. Ele era um evangélico carreira solo, cercado de um povo cananeu. Futuramente aquela terra seria conquistada, dominada e se tornaria do Senhor. Mas ele era um pastor, um pai com uma família vivendo num mundo estranho do ponto de vista religioso. E então ele vai e faz o servo dele percorrer tudo isso e vai buscar gente dentro da parentela dele. Você verá mais à frente, então, que você vai ter Labão, você vai ter essa parentela de Rebeca com Isaque, com Abraão, ela é uma sobrinha neta, digamos assim, de Abraão. Então ele já conhecia a família de Rebeca, já era uma família que tinha ouvido o Evangelho e que conhecia as práticas que Abraão tinha. E a preocupação dele é uma preocupação que vai se perpetuar por todo o povo de Deus ao longo do tempo. Não contrair casamentos fora da aliança. Essa foi uma preocupação que sempre correu ao longo do povo de Israel. Em Deuteronômio, Moisés diz o seguinte, Deus revela a Moisés: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, pois elas desviam teus filhos de mim para servirem a outros deuses. Isso sempre vai acontecer ao longo da história de redenção. Quando Esdras e Neemias fazem a restauração espiritual de Israel, uma das medidas que eles tomam é dispensar as noivas, os esposos que tinham sido contraídas fora da aliança. Olhe para a tristeza da vida de Salomão. A ruína do seu reino, a decadência do seu reino acontece justamente por causa de casamentos pagãos, em que ele, para atender às demandas desse casamento, transforma Israel numa filial de idolatria das nações pagãs. E aí vai caminhando. Versículo 6. Respondeu Abraão ao servo: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Parece que isso está pulsando na mente de Abraão. Eu não quero meu filho na terra dos estranhos. Eu não quero que meu filho volte para a terra de estranhos. E ele vai insistindo nisso. Versículo 7, então, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o teu anjo que te há de proceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Tem algo muito bonito aqui. Abraão começa a agir com fé, porque agora ele olha para a história dele. Eu também saí da minha terra, saí da minha parentela, e Deus foi fiel comigo. Eu fiz as minhas renúncias, e Deus se manteve fiel à aliança, me deu, eu já sou próspero, é isso que o texto bíblico diz, eu já sou abençoado. Por que Ele não haverá de abençoar o meu filho? Mesmo que uma noiva tenha que ser buscada longe, mesmo que essa mulher diga não. Nós vamos olhar mais à frente, pense no lugar de Rebeca, que situação que essa mulher está. E aí as coisas vão caminhando aí. Você tem um anjo à frente guiando o servo. Preste atenção, que não é muitos gostam de apontar todo anjo do Antigo Testamento como uma pessoa de Cristo, mas esse anjo aqui não é a pessoa de Cristo. É um ser espiritual que vai adiante, guiando o servo de Abraão para que ele faça a escolha certa.
Meus amados irmãos, nós já temos algumas lições só de olhar para esses primeiros versículos aqui. A preocupação de Abraão entre aquilo que é mais fácil e entre o que é correto. A preocupação de Abraão, ele poderia, dado o nome que ele já tinha, as posses que ele já tinha, com certeza partidos para Isaque não faltariam na terra em que ele estava. Mas ele olha com os olhos da fé. Ele valoriza para estar à mesa dele, valoriza para fazer parte da família dele, aqueles que já conhecem o Senhor Jesus e que não se querem contaminar com aqueles que não servem ao Senhor Jesus. Abraão, talvez, aquele que reflete as virtudes do salmista no Salmo de número 15, aquele que tem prazer em ter a sua mesa, aqueles que servem ao Senhor. E nós vamos caminhando, então, aí acaba a primeira cena, que ela acontece no lar de Abraão. A fé na promessa, um servo buscando uma noiva, eu não quero que meu filho contraia um casamento fora da aliança, o Deus que foi fiel a mim será fiel ao meu filho, vai meu servo pela fé, porque Deus há de cuidar de vocês. E aí nós temos uma segunda cena que antecede o lar de Betuel, que é a cena que está lá no poço. Então você tem esse servo com toda essa comitiva de camelos chegando, e preste atenção que o servo ora ao Senhor, como está descrito aí dos versículos 10 até os versículos 14, ele ora ao Senhor pedindo sabedoria e que Deus atenda aos critérios para que ele possa cumprir o teste, digamos, que ele vai fazer para a escolha dessa noiva para Isaque. E olha no versículo 14, dá-me, pois, que a moça com quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Aqui tem algo muito inteligente da parte do servo, porque o teste dele é o seguinte, eu vou pedir água, e o teste é, essa moça vai me dar água, e vai oferecer água para os camelos sem eu pedir. Aqui é ele pensando no versículo 14, na hora que ele executa, ele só pede água para ele e não pede água para os camelos. Como você acompanhou na leitura, então, dos versículos 15 até o versículo 21, ele pede água para ele, Rebeca dá água para ele e para os camelos, sem ele pedir. Nós já temos algumas coisas aqui que nós podemos tirar para nós também. Primeiramente, o critério com que esse servo, servindo ao Senhor, segundo Deus, escolhe uma noiva para Isaque. É a hospitalidade, é o caráter que pesa aqui. Não é a formosura, não é a popularidade, que ele nem sabia quem era, mas o teste, entre aspas, que ele faz, ou o sinal que ele pede, é de que fosse uma noiva hospitaleira, proativa em servir àqueles que estão ao redor. Os estudiosos dizem que um camelo com sede chega a beber 100 litros d'água. Um cântaro tinha, no máximo, 12 litros d'água. Essa mulher abasteceu, entre aspas, todos esses camelos. Isso vai dar umas 100 tiradas de poço, aproximadamente. Você tem noção do que Rebeca fez? Não é a xicrazinha de café. Muito mais. E você vê a providência divina, olha o versículo 15, enquanto o servo maquinava, considerava essas coisas, Rebeca sai para trazer o cântaro, pegar água com o cântaro no ombro. Só se tirava água em 2 momentos, dadas as temperaturas, ou muito cedo, ou muito tarde, ou no final do dia. Rebeca, então, vai ao final do dia para poder retirar água. E aí você vai ter tudo isso, como nós já dissemos, ele faz o teste só da água para ele, ela oferece água para ele, para os camelos, com tudo isso. Olha o versículo 21, a conclusão que o servo chega. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor levaria a bom termo a jornada ou não.
As características de Rebeca que, então, além da hospitalidade, elas vão trazendo ali, então, a beleza, versículo 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem houvesse possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Quando você olha, então, para Rebeca, você vai ter digamos assim, características que ultrapassam até mesmo as expectativas mais otimistas do que deveria ser uma noiva. A cena seguinte, que nós não lemos, então, que vão do versículo 29 até o versículo 44, é o servo na casa de Betuel, na casa de Rebeca, recontando essa história e sendo recebido com algumas características ou com algumas ações também. Na casa de Betuel, quando o servo mostra os bens que a família de Abraão tinha, Labão, que era irmão de Rebeca, corre atrás dele, cresce os olhos, não esse aqui, vamos tratar esse homem bem aqui, porque esse aqui minha irmã tem que casar com ele. Lição para nós quando nós olhamos esse segundo lar. Embora conhecedor do Senhor dos céus e da terra, você vê que um lar distante do Evangelho julga com critérios ou avalia com critérios distantes daqueles que o Senhor exige das famílias da aliança. No lar de Abraão, a preocupação é quem faça parte da minha parentela, quem sirva ao Senhor. Aos olhos de Labão, irmão de Rebeca, tem que ser alguém com muito dinheiro para minha irmã casar. Embora Rebeca seja filha de Betuel, muito provavelmente Betuel estava muito avançado de idade aqui, e quem assume as rédeas, abre aspas, da negociação do casamento é Labão. E Labão é dominado pela ganância, o versículo 30 deixa isso bem claro aí, quando você olha, só para nós vermos o perfil de Labão. Versículos 29 e 30. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, que eram presentes do servo, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que assim dizia, assim me falou o homem, foi ter Labão com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Então veja bem, Rebeca chega primeiro, com todos os presentes que tinha ganhado, Labão cresce os olhos e vai buscar esse servo para dentro do seu lar, e evidentemente trata ele a pão de ló, com todas as benesses aí, não preocupado com a irmã, mas com critérios puramente interesseiros em relação a esse casamento. Embora com essas características, ainda era uma família que conhecia o Evangelho, torta de critérios, mas ainda conhecedoras do Evangelho. E aí até o versículo 49, então, você tem o servo recontando essa história e falando que tem que voltar com Rebeca, e Rebeca aceita voltar com ele para que se encontre com Isaque. Presta atenção aqui já. Via de regra, nós olhamos para Abraão como pai da fé, e é verdade. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui que Rebeca também pode ser chamada da nora da fé. Porque o passo de fé dela é enorme. Ela tem que voltar com o servo. É claro que o servo foi exemplar, falou, o servo do meu Senhor, a quem ele serve, que prometeu da descendência, é Abraão, que o Senhor o tem abençoado, o Senhor é com ele. Então, Rebeca sabe que Abraão é alguém que teme ao Senhor. Ela sabe que Abraão é alguém que renunciou a tudo para servir ao Senhor. Mas vale a pena deixar o aconchego do meu lar e apostar a minha felicidade para acompanhar um servo, para me casar com um noivo que eu nem conheço? Parece uma roleta russa emocional. Os mais velhinhos aqui vão lembrar da Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro, lá em que as crianças olhavam e duas tinham um presente e uma tinha um monstro, né? Parece meio que uma aposta do tipo, assim, você fazer aqui. Então, Rebeca retorna, e acompanha agora, a partir do versículo 50, o desenrolar dos fatos aí do capítulo 24. Então, isso aí é a partida dela e o casamento dela com Isaque. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, isso depois de todo o discurso do servo.
nada temos a dizer fora da sua vontade, falando com Rebeca. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na minha jornada. Permiti-me que eu volte a meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Olha a promessa aqui, a semelhança dela com a promessa de Sara, no versículo 60. Se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Aí já está na chegada já, então nós percorremos os 650, 900 quilômetros, e chegamos agora no versículo 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Berlai-Roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Olha a forma engenhosa com que Deus vai tratando das questões. Uma viagem com todas as suas imprevisibilidades, não dá para você ser pontual numa viagem dessa, mas ela chega exatamente no momento em que Isaque tem que sair para meditar. Sendo pastor de ovelhas, ou cuidando, tendo bastante ovelhas, talvez Isaque tenha saído para se perguntar quanto é que está o preço da arroba do cordeiro no mercado nesse final de dia. Será que vai produzir? Será que não vai? Está meditando, literalmente preocupado com a morte da bezerra, ou como a gente brinca aqui, não sei se eu caso, se eu compro uma moto, talvez era isso que passava na cabeça de Isaque. E exatamente neste momento é que o servo retorna com Rebeca e ele a vê. Versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor? Respondeu. É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele. Preste atenção, Sara, falecida. E tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Olha que bonito aqui. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Algumas observações desse último encontro, e depois nós vamos para a parte final. Agora nós estamos no terceiro lar. É o lar que vai ser constituído. É o lar de Isaque com Rebeca. Novamente, a mão divina conduzindo todas as coisas para que elas aconteçam de forma a preservar a aliança de Deus para com Abraão e a história da redenção. As israelitas, ou não é israelita ainda porque não tem a nação formada, mas não era hábito das mulheres utilizarem véu. Apenas as noivas utilizavam véu na cultura semítica do Oriente Antigo. Então, ela já se considerando noiva de Isaque, uma vez que o servo apontou para isso, ela põe o véu, se encontra com ele, e depois, então, eles têm relações na barraca que era pertencia a Sara, a tenda que pertencia a Sara, e aqui nasce uma família de Isaque com Rebeca. Linda história. Nicholas Sparks fica no chinelo quando nós olhamos isso daqui. O servo adora ao Senhor e agradece tudo o que acontece. O que nós podemos aprender, então, quando nós olhamos para essa história, para esse romance? Próximo slide, por gentileza. Eu quero que você lembre de algumas palavras-chave aqui,
como que Deus vai conduzindo a nossa história e a nossa redenção. Não se esqueça, não é a história de Isaac e de Rebeca, não é a história de Abraão, é a nossa história que está lá. E a nossa história ela é construída primeiramente com muita oração. O texto diz que o servo de Abraão orou ao Senhor e clamou por orientação no seu empreendimento. Meu amado irmão e minha amada irmã, não apenas os nossos empreendimentos emocionais, mas quantas vezes nós colocamos as nossas vidas, as nossas decisões nas mãos do Senhor em oração. Está tudo tão fácil hoje. Eu fico olhando, a minha discussão para a Flávia de domingo à tarde, quando vem para a igreja. Vê a temperatura para a gente saber o agasalho da criança. Olha que coisa linda. E acerta, a precisão meteorológica, cada ano que passa, fica mais perfeita ainda. Mas de nada adianta eu saber a temperatura se o Senhor não guardar o meu filho. Não há casaco que pode protegê-lo das doenças que podem advir. Mas nós confiamos mais nas nossas previsões. Olhe para os seus bens. Se o Senhor não cuidar deles, meus queridos, não existe engenheiro agrônomo, veterinário, seguro, seja lá o que for, capaz de te garantir. Não é para deixar de fazer, que fique bem claro. Mas é que a palavra final vem do Senhor, onde você deposita a sua confiança. Você que talvez está destroçado emocionalmente, com maus namoros, maus casamentos, quantas vezes você colocou diante do Senhor as decisões? Quantas vezes vocês, pais, oraram pelo casamento e pelo namoro dos seus filhos, como esse servo orou pelo seu empreendimento em relação a Rebeca? A vida do crente, a história da redenção, ela é regada à oração. Uma segunda coisa linda e maravilhosa que nós vemos aqui é a providência divina, encaixando todas as coisas de uma forma perfeita, linda e maravilhosa, para que nós estivéssemos aqui. Nessa história daria para colocar um monte de si, que se tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. E se o servo não tivesse sido persistente ou corajoso o suficiente? E se Rebeca fosse, digamos, uma mulher precavida e não quisesse apostar o seu futuro com um desconhecido? E se ela se limitasse apenas a dar água ao servo e não dar água aos camelos, indo além daquilo que lhe era pedido? E se Isaac não achasse Rebeca bonita? E as coisas teriam degringolado do ponto de vista humano, mas a mão da redenção, aquilo que R.C. Sproul chama de mão invisível, conduzindo a história nos seus mínimos detalhes, vai encaixando quebra-cabeça, o tapeceiro, o grande artista, que sabe o fim desde o começo, que constrói a nossa história, que sabe que a nossa vida é obra de tapeçaria, composta de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio de cores nubladas e tristes. Ele vai construindo a nossa história com a perfeição que às vezes nós não enxergamos de baixo para cima, mas Ele enxerga a nossa história do alto, porque a providência divina controla a vida dos crentes, e cabe a nós apenas nos lançarmos dentro dessa confiança e dentro desse capitão da nossa existência. Os atos redentores de Deus sempre estarão à frente do seu povo. Creia nisso. Abraão creu nisso, mesmo quando as provas de curto prazo iam justamente no sentido contrário. O dilema entre aquilo que é fácil e entre o que é correto fazer, como eu já disse a você. O mais fácil, comprar, entre aspas, uma noiva para Isaac entre os cananeus, fácil, rápido, prático, com certeza teria uma fila de candidatos de currículos a esse casamento. Mas o correto era manter a aliança, crer na promessa de Deus e não se misturar com pessoas distantes da aliança. Os crentes vivem com esse dilema. O que é certo, em contraste com aquilo que é mais rápido e mais prático. Próximo slide, por gentileza. A fé de Abraão e a fé de Rebeca, eu já tratei com isso. Ambos foram movidos pela fé, e eu quero chamar com Rebeca também, enquanto mulher de fé, que garantiu, sabendo que Deus manter-se-ia fiel à promessa. Rebeca também creve, teve um bom casamento por isso e uma vida feliz. Contudo,
Os casamentos, humanamente falando, são falíveis. Linda a história aqui, né? O romance de Nicholas Sparks terminaria aqui, com a noite de amor de Isaac e de Rebeca. Vai mais para frente aí para você ver. Com Esaú e Jacó, o preferidinho da mamãe, o preferidinho do papai, a mulher que mente para o marido que faz vista grossa para os erros da mulher. Os casamentos do ponto de vista humano. Isaac e Rebeca nos provam isso, que embora nós estejamos na aliança, eu sou um pecador casado com uma pecadora, vivendo num mundo afetado pelo pecado. E são casamentos falíveis, com seus erros, com as suas imperfeições, que carecem de redenção, dia após dia. Sermos da aliança não é a promessa de um mar de rosas para nós. E agora olha que bonito. Vem alguma coisa à sua mente quando você vê assim: um anjo vai adiante de você e vai providenciar uma noiva ou vai falar. Você sabe o que vem à mente? Na história da redenção teve um anjo que falou com uma virgem, que ela daria à luz a um filho. Esse menino iria crescer. E se na história de Isaac e de Rebeca é a noiva que foi dada para o noivo, na história da nossa redenção, Jesus, o noivo perfeito, é que foi dado para a noiva, a igreja do Senhor Jesus, o qual a amou, se entregou por ela, para resgatar, foi isso que nós cantamos, para resgatar a igreja. Grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Nós também temos o noivo perfeito que nos foi apontado na história da redenção, não do ponto de vista sexual ou carnal, mas do ponto de vista espiritual. A igreja do Senhor Jesus é uma noiva que anseia ansiosamente pela segunda vinda do noivo para consumar o casamento que ele já firmou conosco na cruz e que nos providencia vida espiritual, mais do que qualquer dote, mais do que eletrodoméstico, mais do que móvel planejado, mais do que carro, mais do que casa, e nos garante felicidade plena e absoluta para nós caminharmos ao longo da nossa existência. Ah, o Senhor Jesus, o noivo que foi dado pela sua igreja. Por fim, eu quero terminar chamando a atenção para jovens, moças, rapazes, pai de jovens e rapazes, todos que de certa forma pensam em relação ao casamento. Nós vivemos tempos muito difíceis, dos critérios com que nós escolhemos esposos, esposas ou escolhemos os nossos namoros. Eu sei. Eu sempre costumo brincar que muitas vezes os hormônios costumam falar mais alto que os neurônios, infelizmente. E às vezes nós banalizamos filhos da aliança, os casamentos da aliança. Se no Antigo Testamento o casamento da aliança tinha um aspecto étnico, você só casava com um israelita de sangue, na Nova Aliança o casar-se no Senhor é o aspecto espiritual. O Israel de Deus é espiritual. É por isso que Paulo recomenda a todos casarem no Senhor. Então presta atenção que eu quero falar a dois grupos, a quem não casou ainda, a quem vai namorar e pensa em contrair. Avalie com cuidado. Não se deixe olhar com curto prazo. Homens são visualmente muito atraídos e seduzidos. Mas cuidado, que músculo fica flácido, beleza, cabelo cai, cor muda, mas caráter e evangelho não tem prazo de validade. Moças também. Dinheiro acaba, peitoral definido acaba, carro vai embora, curtidas no Instagram vão diminuir porque surgirão pessoas mais famosas que os meninos e que as meninas que vocês tanto admiram, mas a aliança se perpetua. Pais e mães, orem pelos casamentos dos seus filhos como Abraão orou pelo do Isaac. Não permitas, lutem para que seus filhos se casem dentro da aliança, porque vocês sabem disso, é constrangedor, é difícil, os netos sofrem, você sofre. Chega final de ano, as razões para comemorar é diferente, o Natal da família cristã é diferente do Natal da família não cristã. Lutem, não abram mão, não baixem a guarda, exortem seus filhos. Eu sei que nossos filhos são cabeças duras, é um risco que todos nós corremos,
mas não baixem a guarda. E talvez você esteja constrangido, que eu sei que muitos casamentos que nós temos aqui são de pessoas que não eram cristãs e que adentraram a família da aliança. Eu não estou aqui com o dedo acusador para você. Eu estou aqui com o dedo agradecendo a Deus, que talvez quando você se casou, o seu marido não era crente, agora é, a sua esposa não era crente, agora é. Eu agradeço a Deus pela vida deles. Nós temos muitos aqui que passaram pelo trabalho do Ministério de Casais e tiveram um encontro com Cristo e aqui estão. Mas eu quero que você olhe agora, supondo que você se converteu depois, você namorou um crente e se casou, e que Cristo agora é a razão da sua vida, e você entende a beleza do que é uma família aos pés do Senhor. É a mesma coisa permitir que seu filho ou sua filha se case com um não crente? Não dá para ser indiferente a isso. É claro que acontece, repito, é algo a que todas as famílias estão sujeitas a casamentos com jugo desiguais. Que Deus manifesta graça e transforma. Mas a gente não pode baixar a guarda em relação a isso. Não podemos deixar de pregar, podemos deixar de falar, não podemos deixar de orar pelos nossos filhos. Se Abraão tivesse baixado a guarda para Isaque, a história da redenção teria se esfarelado. Mas por causa que ele não fez isso, foi fiel ao Senhor, a descendência dele foi abençoada. Nós somos abençoados, meus filhos são abençoados, nossos netos serão abençoados. E a história da redenção termina de maneira linda e maravilhosa, com o encontro do noivo com a noiva, a sua igreja.